a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja guardando o meu coração, o seu. Depois de uma noite de sono abençoada, tem dia que a gente dorme mais devagar, né? A gente é mais lento para levantar, mas tem dia que você já acorda assim, aceso, ligado. E eu queria, antes da gente conversar sobre aquilo que a gente quer conversar aqui, antes da gente orar com você e por você, eu queria pedir a bênção do Senhor, que Ele nos abençoe nesse nosso ajuntamento aqui. E a gente tem sempre dito que o nosso objetivo aqui não é outro senão exclusivamente ser colaborador na sua paz, ser cooperador, contribuinte com a sua fé ativada no Senhor, a fim de que você tenha a potência do alto, o poder do alto, para que a gente possa, mais uma etapa que nos é apresentada agora, mais um dia nos foi dado, mais uma oportunidade, mais um ciclo que se abre, para que a gente possa de verdade estar na direção e no propósito da nossa caminhada, da nossa existência aqui, que é a vida eterna. Vamos orar? Pai bendito, eu quero Te agradecer, quero Te bendizer, ó Pai, pela noite que o Senhor deu a mim, aos meus irmãos, por aqueles que estão aqui já associados comigo, Pai amado, para que estejamos de fato diante do Senhor, buscando do Senhor, ó Pai, aos Seus pés, Senhor amado, para aprender, para, ó Pai amado, relembrarmos, para nos abastecermos do Senhor, para estarmos, Senhor, com senso de direção, de propósito, alinhado com aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é o caminho, ó Pai. E que em nome de Jesus, aquilo que for produzido aqui, Pai, aquilo que acontecer aqui, que seja para a edificação das ovelhinhas do Senhor, pelas quais o Senhor deu a sua própria vida, Pai, por amor a elas, para resgatá-las, Senhor amado, das trevas e trazê-las para a luz. É o que eu te rogo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado o Senhor. Cássia, é lindo mesmo, né? O louvor, que maravilha. Assim, eu normalmente aqui a gente canta as músicas da minha... porque eu não sou músico, e as músicas que eu decorei no violão são as antigas, e as de hoje não que não seja assim tão boas, mas é que essas mais antigas assim, e, aliás, eu não acredito que para Deus exista louvor que seja antigo, né? Porque louvor é atemporal. Ele, se aquilo que adora o Senhor, aquilo que me faz me inclinar diante dele,
Que diferença faz se foi feito lá no primeiro século ou se foi feito hoje, né? Se fosse assim, a gente não poderia estar lendo os Salmos. Mas não é sobre isso que eu queria falar com você. Eu estava meditando agora durante nesse período entre eu levantar e meu café aqui, e me veio essa palavra de Jesus no episódio narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 em diante, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que maravilha, que maravilha. Sabe, cada vez mais eu tenho visto, tanto em mim quanto nos meus irmãos, que a gente pouco dá bola para que Jesus fala. A gente está muito mais interessado em estar enquadrado no fluxo, né? A gente imagina que a gente está aí junto com aqueles que vão seguindo o fluxo da bênção, a gente será abençoado, e muitas vezes quem está tocando a trombeta para que a bênção seja nossa, na verdade não tem nada a ver com Jesus. Aqui esse episódio, por demais conhecido no Evangelho, né? Duas irmãs com temperamentos diferentes, é claro, ambas tiveram o prazer de ter Jesus na casa delas, e Marta era aquela mulher mais agitada, aquela mais, né, preocupada. Talvez, eu imagino até, não está aqui no Evangelho, que Marta seja daquelas que tinha toque, né? Daquelas que colocava a roupa no varal assim, degradê, as cores assim, não suportavam um pozinho no móvel, né? Arroz no sofá, misericórdia, né? Imagino Marta assim, muito preocupada, muito, né? Caprichosa com as coisas, e fazendo desse seu capricho o centro da sua razão, o propósito da sua existência, da excelência do seu cuidado com as coisas da terra, o propósito da sua existência. Enquanto Jesus, hospedado naquela casa, está lá Maria, quedada aos pés de Jesus, em êxtase, ouvindo o que Jesus ensinava, e Marta querendo agradar a visita, querendo tratar bem, e ele cuidando, cozinhando e cuidando dos afazeres domésticos, e nada mais feminino do que isso, né? Do que se sentir isolada quando está cuidando dos afazeres domésticos, e briga com a irmã, ou ainda tenta passar um pito em Jesus, né? O senhor, ela vai ficar parada aí enquanto eu estou aqui trabalhando? O senhor vai permitir uma coisa dessa? E Jesus, de forma tão amorosa, né? Ele diz: Marta, Marta, oh Marta, como você está enganada, como você está equivocada. Deixa a menina, Marta. Maria, ela escolheu a melhor parte. Você está preocupada com tanta coisa, Marta. Para que isso, Marta? Não é por aí, não é por aí que você vai se realizar, não é por aí, não são essas coisas que vão me fazer bem servido na sua casa. Eu vim foi para servir vocês, eu vim foi para compartilhar. O meu prazer me dar a vocês, e vocês estão aí preocupados em fazer, né? Em fazer para me agradar. Eu é que fiz, eu é que estou aqui para ensinar vocês o caminho da vida. É aquele mesmo Jesus que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Quede-se aos pés do Senhor Jesus. Num tempo em que a gente tem que múltiplas funções, em que a gente tem que ser bem resolvido em tudo, em que a gente tem déficit de atenção, que tudo é muito, muito rápido, muito instantâneo. Essa coisa de contemplar, de parar para meditar em Jesus, a gente tem deixado isso esquecido. Aliás, nem cabe mais. E Maria estava ali, aos pés do Senhor Jesus. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a parte que importa para que a gente de verdade viva. E de repente você tem escolhido aí os afazeres. O realizar, não que não seja, tem o seu lugar, tem a sua importância, mas quando a gente negligencia a melhor parte, a alma da gente se cansa. E muitos de nós temos achado que o Senhor está interessado naquilo que a gente pode produzir de forma visível para o reino dele, mas a obra maior que o Senhor Jesus faz, que Deus faz no reino dele, é dentro de mim. Jesus não disse que aqui no próprio Evangelho de Lucas que o reino de Deus é dentro de vós? E como é que eu vou descobrir os caminhos do reino de Deus? É em Jesus, é aos pés dele. Ontem mesmo eu conversava com alguém via WhatsApp, e essa pessoa me falando sobre essas coisas de método de crescimento de igreja, o que eu achava, etc. Eu falei para ele, irmão, Jesus não fala disso aí. Não, mas quando a gente aprende aos pés de Jesus, a gente tem descanso para a alma. Nada que você aprenda de Jesus e passe a executar vai promover em você frustração, vai promover em você decepção, vai promover em você cansaço, porque ele é vida. E se você e eu temos aquilo que nós temos tido como produção para a vida, tem produzido em nós muito mais lamentos do que de verdade um senso adequado de direção, de propósito para a existência, é porque nós não temos aprendido de Jesus. A gente está preocupado com tantas outras coisas. Quem sabe você hoje está igual uma Marta, né? Só orar, a gente tem que orar e agir. Claro, a gente tem que orar e agir, mas que tipo de oração você tem feito? Você tem aprendido a orar que é dado aos pés de Jesus? Ou você tem aprendido essas orações megalomaníacas, né? De fazer aquilo que você imagina, você profetiza e Deus vai vir e fazer? Você vai se frustrar porque Jesus não fala nada disso. Quede-se aos pés dele, você está atrás de muitas coisas. Ah, mas eu preciso ter um pai espiritual, porque o meu líder falou que eu preciso de alguém que vai ser o intermediário, que vai me conduzir a Jesus. Jesus não fala nada disso. Mas foi ele que falou. Marta, você está atrás de muitas coisas. Pouco é necessário. O caminho da vida é estreito. Não que ele seja pequeno, não que ele seja pueril, não, é porque é preciso fazer silenciar todas as outras expectativas, porque a nossa alma, gente, a nossa alma ela é promíscua, ela se encanta pelo brilho, ela se encanta pela aparência, ela se encanta nós naturalmente queremos ser grandes aqui na terra, e nós só vamos ser grandes quando a gente for pequeno. Do reino de Deus é diferente, a gente não é chamado para ser líder, a gente é chamado para ser servo, e é aí que a glória de Deus se manifesta em nós. E quando a gente decide aprender de Jesus, é claro que vai ter gente que vai implicar com a gente, tem irmão que vai implicar com a gente. Você está aí, esses negócios, né? Eu quando exerço a minha atividade já há algum tempo, atividade pastoral, você só está orando, mas você tem que fazer, você tem que ir atrás. E é bom que Jesus ainda banca a gente, né? Ainda fala para o irmão, ó, baixa a bola, porque ele escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Porque na mesma medida em que a gente se queda aos pés de Jesus, você só pode aprender o Evangelho de forma integral, de forma que vai produzir
todos os benefícios, todas as implicações e consequências de vida, de restauração, de cura, de alegria, de amor, de paz, de bondade, quando a gente aprende aos pés de Jesus. Essa é a melhor parte, não tem outro lugar para você aprender o Evangelho, aprender sobre a vida. É aí que a gente encontra o descanso para a alma. E aí eu me pergunto todos os dias, isso que eu estou impregnando na minha vida, isso que eu estou ajuntando na minha vida como sendo do Evangelho, eu vejo isso em Jesus. Como sendo caminho de vida, eu vejo isso em Jesus. Esses meus propósitos, por que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque eu vi em Jesus ou porque de repente eu vi em alguém que eu admiro? E por que eu admiro esse alguém que eu admiro? Talvez porque eu queira ser igual a ele, mas eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Jesus na humildade, eu quero ser Jesus na autodoação, na mansidão. Eu quero ser Jesus ao perdoar o meu inimigo. Eu quero ser igual a Jesus quando eu não levo em conta a ofensa, os casos criados e os descasos contra mim. Eu quero ser como Jesus quando eu tenho a minha mercê oferecidos tesouros do mundo em troca de eu esquecer a proposta que me foi feita por Deus, o propósito pelo que me foi feito por Deus para a eternidade. Eu quero ser igual a Ele. É aprendendo dele. É aprendendo dele. Talvez assim eu não esteja sendo hoje muito didático, porque, aliás, não é esse o meu propósito. Aqui é simplesmente lançar, né, esses pensamentos aqui a fim de que a gente possa olhar para a gente mesmo, para que a gente possa retomar o sentido da nossa existência aqui. A nossa caminhada de oração aqui, o propósito é esse. E às vezes você está atrás de muita coisa. É por isso que você tem se cansado. A gente não precisa daquilo que a gente não precisa. Aquilo que o mundo tem falado para você que é vida e você tem corrido atrás, é ter vida. Vida é isso, né? É ser importante, é adquirir. Vida é isso, é ter seguidores no Instagram. É vida, é isso aí, é esse sucesso, vida. Aí Jesus disse, eu estou atrás de muita coisa. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aprender de Jesus não é só aprender como agir na religião, como agir no ambiente religioso, em dirigir reunião no templo. Aliás, templo é uma necessidade humana, não é uma necessidade de Deus, porque o templo sou eu e você. Nesse tempo de pandemia, a gente tem redescoberto isso. Isso tem sido, ao mesmo tempo que é uma crise, mas isso tem sido maravilhoso, porque todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem redescoberto que é joia, muito bom o templo, mas é muito mais o nosso relacionamento com Deus, infinitamente mais. Né? E com quem que você tem aprendido a se relacionar com Deus? É com Jesus, é aos pés dele, é lendo os evangelhos, é meditando, é alinhando o seu coração, né? Mas eu não posso pregar, eu não posso falar. Como é que Jesus pregou? Como é que Jesus falou? Como é que pregaram aqueles os quais Jesus libertou? Como a quem se dirigia Jesus? Ele disse, eu vim buscar e salvar perdidos, sãos não precisam de médicos. Enfim, aos pés de Jesus, a nossa alma vai sendo livre das fantasias de vida, do delírio de vida humana, dessa mentira, dessa ilusão de felicidade que o mundo propõe e jamais tem, jamais encontra, essa felicidade de plástico dos felizes de internet. Enfim, que você e eu sejamos como Maria, não como Marta. Aproveita a presença de Jesus na sua vida e aprenda dele. Ele não precisa de que você esteja querendo impressioná-lo com o brilho da sua taça que vai servir a água para ele. Ele quer sim, de verdade, não a taça brilhando, mas o coração que é dado a ele, a disposição de aprender dele, de praticar aquilo que ele ensina. E eu sou pai.
Quando um filho quer aprender de mim, eu quero dar o melhor dele para mim. Eu, sendo quem sou, um perdido, um ser desprezível com relação a todo o universo, eu tenho esse tipo de sentimento de querer dar o melhor de mim para o meu filho, quanto mais a mim, a você. Se a gente se queda aos pés dele querendo, Senhor, me ensina o caminho da vida. Jesus diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E o prazer de Deus é instruir a gente no caminho da vida. Foi para isso que ele veio. Foi para nos resgatar, para nos trazer para estar com ele, na presença dele. E é isso que vai acontecer na eternidade. A gente vai estar nele. A gente vai estar absorvido por ele. Que você e eu possamos pensar nisso nessa manhã. E que a gente volte-se para o Senhor e que o Espírito Santo de Deus te dê a sabedoria para que você possa ir incorporando os ensinamentos de Jesus no chão da sua vida. Na maneira de você negociar, na maneira de você comprar, vender, na maneira de você estabelecer as suas prioridades, na maneira de você se relacionar na família, se relacionar no seu ambiente profissional, no seu ambiente escolar, acadêmico, naquilo que é periférico, da maneira de você tratar o porteiro do seu prédio, na maneira de você tratar o balconista da padaria, na maneira de você lidar com dinheiro, na maneira de você lidar com expectativas de grandeza, enfim, de vida, aprendendo com ele todos os dias. Essa é a melhor parte, porque é aí que a alma da gente se planifica. Exatamente nesse caminho estreitinho aí. Reduza, a gente está atrás de muitas coisas, reduza todas essas expectativas simplesmente a aprender com Jesus e dar razão para ele. Sem esperneios, sem adversativas, né? Mas não tem mais. Se ele falou, como diz aqui, como quando eu era criança, né? Jesus falou, a água parou. Dê razão para ele. E aí sim a gente vai descobrindo algo que a gente não sabia. Aí a gente vai ver lá como diz lá o profeta, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Como diz o apóstolo Paulo, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai ser algo não grandioso no sentido, às vezes, do brilho mundano, mas grandioso aqui dentro de você. Você vai descobrindo tesouros eternos que não são adquiridos com riquezas terrenas, mas sim que nos são dados gratuitamente em Cristo Jesus. Amém? Que você possa meditar nessa pequena palavra e que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos guiar a toda a verdade. Eu gostaria de orar por você. As pessoas que estão enfermas, a gente tem recebido, né, esse tempo é um tempo complicado, mas o Senhor é o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele não perdeu o controle. Eu tenho recebido alguns pedidos de pessoas hospitalizadas, isoladas, infectadas com esse vírus, aí, com essa peste. Aí, você que está aí em escassez, você que está aí em crise familiar, enfim, nós queremos fazer como Pedro, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós queremos lançar nessa manhã, seja qual for a sua ansiedade. Amém? Vamos orar? Pai bendito, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor me dá, ó Deus, de associado aqui com os meus irmãos, de forma tão singela, tão simples, ó Pai, derramarmos diante do Senhor as nossas petições, as nossas necessidades, as nossas angústias. Ó Pai amado, eu quero pedir que aquele que necessita de cura, que o Senhor visite, ó Pai amado, com a cura, com alívio, Senhor, afofando a cama, Senhor amado, abençoando, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, às vezes, Senhor amado, até na UTI, Senhor, em nome de Jesus, que haja interferência do Senhor, ó Pai, na vida desse irmão, dessa irmã, que se associa comigo aqui
aqui agora em oração diante do Senhor, que o Senhor venha suprir também, ó Pai amado, as necessidades materiais dos seus filhos, ó Pai, aquele que se encontra endividado, envergonhado, ó Pai, na escassez, que o Senhor abra as portas, Senhor amado, que o Senhor, ó Deus, dê a condição do teu filho e da tua filha serem providos hoje mesmo, Senhor, com alimento para a sua mesa, com o remédio, ó Deus amado, para o seu filho, ó Pai, com a condição de quitar, ó Deus, as suas dívidas, os seus débitos, ó Deus amado, e também, Senhor, com a sabedoria para que os recursos que lhe vierem à mão, Senhor amado, não sejam torrados no consumismo ou na falta de sabedoria, ó Pai, para que não venha se envergonhar novamente, Senhor, com a humilhação das dívidas. Quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar o ambiente, ó Deus, familiar, o ambiente profissional, ó Pai, onde o teu filho, a tua filha forem nesse dia, Senhor, que haja consciência que o Senhor já está dentro dele, dentro dela, que, ó Pai amado, o Senhor é a sua melhor companhia, ó Pai, que não há nada que possa nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, ó Deus. Que seja um dia de paz, que seja um dia, ó Pai amado, de alegria, de sabedoria, é que eu te rogo agradecido em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Gente, irmãos queridos, aí Eberson, Carlos, Rita, Cássia, Pastor Robson, amigo querido, Vilda, Flaviana, que maravilha, Moema, e quem mais? Me perdoe se eu não citei, Keila, né? Quem mais eu não citei o nome aí, mas muito obrigado, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amanhã, sexta-feira, se o Senhor permitir, a gente estará novamente aqui, tá bom? Às 7 horas. Vai na paz. Um abração.